dia, meus irmãos! Como é bom poder estar com os irmãos, mesmo virtualmente. É uma alegria para mim preparar essa mensagem, preparar esse momento, onde eu vou poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tocou no meu coração. Fico muito feliz por estar junto de novo com vocês. E, meus irmãos, eu estava pensando justamente o que Deus gostaria que eu falasse para os irmãos nessa manhã. E eu fiquei pensando, uma das maiores dificuldades que nós estamos enfrentando justamente é o distanciamento dos irmãos da casa de Deus. E aí eu pude analisar vários pontos, comecei a pensar várias coisas, e aí eu pude observar que eu precisaria estar falando para vocês nessa manhã justamente sobre a importância da igreja em nossas vidas. E eu estava fazendo muitas pesquisas, eu faço muitas pesquisas todos os dias, e eu me deparei, meus irmãos, com um testemunho de uma jovem que eu achei assim perfeito para poder compartilhar com os irmãos e depois desse testemunho fazer uma breve reflexão sobre a importância da igreja em nossas vidas. Essa jovem se chama Daniela Batista, ela é psicóloga, filha de pastor, e ela publicou esse testemunho no dia 28 de setembro de 2012. Peço então licença aos irmãos para poder ler aos irmãos esse testemunho. E ela começa esse testemunho com duas perguntas. Que tipo de gente se cansa da igreja? E a outra pergunta que ela faz: não seria o mesmo que cansa a igreja? Diz ela o seguinte: posso dizer que nasci, cresci e desenvolvi dentro de uma igreja evangélica. E igreja não no sentido de templo, apesar de que um lugar é útil para abrigar a assembleia, reunião dos irmãos, mas igreja no sentido de povo de Deus que cultua e o serve em determinada localidade. Depois de quase 30 anos vividos em comunhão íntima com essa gente, não me encontro decepcionada, frustrada e muito menos cansada desta vida. Para mim, igreja é lugar de crescimento, lugar de bênção, lugar de cura, lugar de ânimo e de fortalecimento. Não sei o que seria de mim se não fosse filha de pastor, criada, indo para a igreja todos os cultos, toda a semana, durante toda a minha infância, adolescência e juventude. Talvez teria engravidado na adolescência, talvez teria passado por um casamento e deixado para trás uma família destruída, ou poderia estar metida com drogas ou bandidos, afinal tinha uma inclinação meio rebelde. Mas o ambiente saudável da igreja, da escola dominical, me ensinou os princípios de vida da palavra de Deus, valores morais e me orientou em tudo. Eu tive essa orientação e graças a Deus resolvi acatar. Resolvi seguir o conselho dos meus pais, da palavra e decidi obedecer. Ultimamente tenho conhecido muitas pessoas que se demonstram cansadas da igreja. Não somente as que eu conheço, mas temos ouvido falar de um movimento crescente de irmãos que não sentem mais vontade de fazer parte de uma comunidade de cristãos com comprometimento. Quando se conversa com eles, percebemos que todos têm inúmeras razões para essa escolha. Geralmente seu coração, que é expresso em suas palavras, está carregado de acusações das mais variadas. Desde escândalos envolvendo líderes que muitas vezes eles nem conhecem pessoalmente, a mágoas e frustrações pessoais por ofensas reais ou imaginadas, e até por acusações mais gerais do tipo: a igreja não tem mais amor, a igreja está cheia de gente falsa, interesseira, errada e pior do que eu. Alguns tentam fazer uma distinção dizendo que não gostam das instituições religiosas e que a igreja e a comunhão podem acontecer fora da igreja institucionalizada. Mas pouquíssimos se esforçam em tentar construir essa comunhão. A maioria parece se acomodar a uma vida fria, individualista, egoísta e descompromissada,
com qualquer ideal do reino de Deus. Resumindo, os motivos de ficar longe da igreja sempre giram em torno de que lá não é o lugar que se espera, não resolve de nada e para nada aproveita, sendo, portanto, dispensável para qualquer pessoa. Agora vem o interessante. Os melhores crentes que conheço e conheci em comportamento, amor, santidade, vida com Deus e unção, não fazem parte desse tipo de insatisfeitos. Na verdade, esses homens e mulheres de Deus existem e você pode conferir se quiser em quase toda a igreja evangélica que você for. Eles estão lá, sendo líderes ou não. Você os encontra trabalhando, orando, intercedendo, ajudando outros e edificando a igreja de Cristo com muito amor. Não tenho condições e espaço aqui para citar nominalmente quantos desses já conheci em minha vida e quantos me influenciaram com seu exemplo positivo e real de vida cristã, mas garanto que foram muitos, incluindo meus pais pastores. Essa gente cansada de igreja é um tipo de gente do qual a igreja também tem se cansado. Em grande parte são pessoas que nunca contribuem com nada. Estão sempre preocupados onde podem ser melhor servidos, bajulados e agradados. Estão sempre apontando dedos e defeitos, mas nunca colocam a mão na massa tempo suficiente para fazer alguma diferença. Reclamam de amor, mas nunca se desgastam por ninguém. Querem sempre que alguém os atenda, mas não estão preocupados com os problemas e sofrimentos dos outros. Querem ser compreendidos, mas não se dispõem a compreender ninguém. Não visitam e querem ser visitados. Não oram e esperam receber milagres. Não buscam a Deus e o obedecem e querem sentir a alegria da sua presença. Mas a grande verdade é que não reconhecem nada disso. Afinal, pude conferir na experiência prática que também não aceitam ser tratados, ensinados e corrigidos. Antes que se possa fazer alguma coisa por eles, já saíram falando que a igreja é fria, que os cultos não prestam, que a palavra não é boa e que os irmãos não são dignos da sua presença. Há 29 anos que estou na igreja e amo ser parte dela. Encontro defeitos nas pessoas como tenho os meus. Passo por problemas de relacionamento com os irmãos porque ninguém ainda virou infalível. Se alguém diz que não tem pecado é mentiroso, está lá 1 João 1,10. Me frustro com situações assim como me frustro comigo mesmo. Encontro falsos cristãos no meio do caminho, mas já fomos avisados pela Bíblia que existe um joio no meio do trigo, Mateus 13:25. Mas apesar de sermos falhos e imperfeitos, eu tenho conhecido Deus através da sua igreja. Tenho sido sustentada por Ele, por meio do seu povo. Tenho encontrado amor, perdão, reconciliação, crescimento, fé e amizade entre os meus irmãos. Desculpem-me os sinceros que foram enganados pela serpente a respeito do verdadeiro valor da igreja. Mas a maioria dos decepcionados é gente que se esconde atrás dos defeitos alheios para não ter que assumir os próprios, para não ter que mudar de vida, para não ter que se render e obedecer a Deus e abandonar seus pecados. Ela finaliza dizendo, gente tão hipócrita como os hipócritas que usam de desculpa. Meus irmãos, eu fiquei muito maravilhado com esse testemunho, porque reflete exatamente o que nós estamos enfrentando e vamos sempre enfrentar em nosso meio. Pessoas cansadas da igreja, a igreja cansada também dessas pessoas, pessoas que vivem reclamando, pessoas inclusive que dizem que não é importante ir a um lugar para adorar a Deus. Essas pessoas, elas não têm conhecimento bíblico, com certeza. Senão, elas não falariam isso, que uma igreja não é
não é um local onde a gente vai adorar a Deus, que é um local importante para isso. Os irmãos se lembram que Deus tirou o povo do cativeiro através de Moisés, não lembram? Muito bem. E o que Deus ordenou a Moisés a fazer? Vamos lá, Êxodo 25, 8. A ordem de Deus para Moisés foi a seguinte: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então, meus irmãos, é necessário nós termos um local para que possamos adorar a Deus, porque Ele vai estar lá no nosso meio. Isso é muito importante, a igreja é muito importante. Olha só o que Davi fala em Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Davi nos dá um grande exemplo do imenso amor, da imensa alegria e de sua felicidade ao reconhecer a importância de estar na casa de Deus, pois a expressão morar na casa do Senhor exprime o seu desejo de estar sempre mais perto da presença de Deus. No Salmo 122, 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quer alegria maior do que ter a liberdade de nos reunirmos, de cultuarmos a Deus, de proclamarmos a sua palavra, de orarmos, de compartilharmos do seu amor com os nossos irmãos na casa do Senhor? O verbo hebraico para riso e deleite é empregado aqui para descrever a atitude do peregrino que chega a Jerusalém para adorar ao Senhor. Olha só, um peregrino quando chegava em Jerusalém, ele tinha aquele desejo, aquela ânsia de ir até a casa do Senhor para adorá-lo, para estar junto ali com aquelas mesmas pessoas que estavam já orando ao Senhor. A casa de Deus é um local onde a igreja de Cristo se reúne para adorar, ouvir o que Deus tem para falar para as suas vidas, junto com os seus irmãos. Em Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. Guarda o teu pé. Traduzida literalmente, esta frase exige prudência ao adorar a Deus. Significa comportar-se bem. E que se completa em Abacuque 2:20, que diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, meus irmãos, o local consagrado pela Igreja de Cristo para se congregar deve ser de total reverência, total relevância, total cuidado, pois lá, junto com os nossos irmãos, temos a oportunidade de sentir a presença de Deus em comunhão com a sua igreja e requer toda a nossa reverência. Portanto, meus irmãos, vamos tomar certos cuidadinhos quando estivermos dentro do templo, principalmente na hora dos cultos. Vamos nos levantar somente em casos excepcionais. Vamos desligar nossos celulares. Se a palavra de Deus estiver sendo lida, olha só, isso aí é uma coisa muito importante. Se a palavra de Deus estiver sendo lida, fique em silêncio, concentre-se nela. É Deus falando através da sua palavra. Respeitando então esse momento. Não faça nada que tire a sua atenção e a atenção dos seus irmãos. Quando você chegar ao templo e a igreja estiver em oração, espere, aguarde um momento, deixa a oração ser encerrada e aí você vai para o seu lugar. Temos que tomar o exemplo de Jesus. Veja lá em Lucas 4,16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aos sábados, ele ia à casa de oração como era costume, e colocava-se de pé, olha, de pé,
para ler as Escrituras. Nos últimos dias, temos visto e sentido que ainda é de suma importância a nossa ida ao templo. Que saudade de voltar lá na Igreja Batista de Montese. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quando levamos a nossa vida espiritual a sério, meus irmãos, nós somos responsáveis por criar um ambiente para que essa nossa vida espiritual possa crescer e amadurecer. E nada melhor do que lugar que congregamos ou consagramos para nos reunir com os nossos irmãos, com a Igreja de Cristo. Hoje estamos tendo o privilégio de estarmos fazendo o que a Igreja de Cristo fez antes da construção dos templos. A igreja primitiva se reunia nos lares e faziam dele o seu lugar de louvor e adoração ao Senhor. Mas hoje temos um lindo templo, aconchegante, um local para nos reunirmos com os nossos irmãos. Adorar a Deus nos nossos lares é muito importante e nós estamos usando ele exatamente como um templo do Senhor. Mas nós temos um local onde nós nos reunimos com todos os irmãos, um local muito gostoso, muito bem cuidado, que a gente tem que ter muita alegria para chegar lá. E assim que tudo voltar à normalidade, voltaremos correndo para o templo que consagramos a Deus em Montese, na rua Barão de Sobral, e juntos, com a alegria característica do povo de Deus e a paz de Cristo em nossos corações, nos abraçaremos, cearemos, venceremos juntos batalhas espirituais através da oração, louvaremos ao Senhor, nos alimentaremos com a sua palavra, batizaremos os novos convertidos, nos fortaleceremos e nos prepararemos para proclamarmos a palavra de Deus a toda a criatura. Não podemos nos esquecer que frequentar a igreja é de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual. Portanto, meus irmãos, vamos contar os dias. Esses momentos que nós estamos tendo nos nossos lares estão sendo maravilhosos. Deus não está deixando a gente perder o nosso foco. Sabe por quê? Porque nós o amamos de todo o coração. Porque é o amor dele que nos une. Então nós sentimos falta um dos outros. Nós sentimos falta daqueles momentos de confraternização. Nós sentimos falta daqueles momentos de oração, de falar, olha, eu te amo pelo amor de Deus, eu te amo pelo amor de Cristo. Isso é muito importante nós estarmos juntos naquele lugar. E nós temos que cuidar dele. Nós temos que orar por quem cuida de todos nós aqui na terra, que é o nosso pastor. Nós temos que ter todo o cuidado com a casa de Deus, com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a regar esse desejo maravilhoso de retorno ao nosso serviço na obra de Deus e no compartilhar de bênçãos em seu templo, juntamente com os nossos irmãos. Eu saúdo a todos com o amor de Deus que nos une e rogo grandes bênçãos de Deus sobre nossas vidas e que possamos crescer cada vez mais em espiritualidade, em fé, nos ajudando, nos motivando e colocando a palavra de Deus como nossa expressão máxima de fé. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa mensagem tão maravilhosa que o Senhor colocou em meu coração. Esse desejo e essa visão da importância da igreja em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Abençoe a cada irmão que está ouvindo esta hora esse vídeo. Que cada um de nós possamos, Senhor Deus, demonstrar com o nosso trabalho toda aquela fé que o Senhor tem desenvolvido em nossas vidas, todo aquele amor que tem crescido dentro de nós.
e que possamos estar cada vez mais próximos um dos outros. E principalmente, Senhor Deus, quando voltarmos a nos congregar lá na Igreja Batista de Montese. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Fica conosco, pois nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém.